O conceito de liberdade pode ser resumido pela literatura geral como um ideal que retrata o nível de independência de algo ou alguém. O direito de livre escolha, ou como define o Espiritismo, de livre-arbítrio. No entanto, a parte mais significativa desta concepção, e a qual constantemente as pessoas esquecem de cogitar por conveniência, é que a liberdade praticamente nunca é absoluta, mas sim relativa. Isso porque é imprescindível considerar neste contexto as relações humanas e como elas coexistem. Afinal, hoje em dia, efetivamente, ninguém vive em completa reclusão, isolado de tudo e todos. Em O Livro dos Espíritos, primeira obra do Pentateuco Espírita, no capítulo 10, temos todo um conjunto filosófico de ideias que abordam esse assunto, cuja responsabilidade é esclarecer as pessoas sobre seus direitos, mas também sobre seus deveres. Parte disso pode ser ilustrado pela ideia de que liberdade é extremamente diferente de libertinagem. Ou seja, o que a maioria das pessoas deseja é a segunda, que se resume em uma liberdade incondicional, sem se cogitar as consequências, ou, em outras palavras, sem se considerar os deveres e os resgates por trás das escolhas. Essa expectativa, no entanto, revela certa imaturidade espiritual, sem contar um egoísmo rudimentar, tal qual uma criança que deseja tudo à sua maneira. As pessoas neste mundo são, certamente, como crianças morais, que aprendem vagarosamente a usar sua liberdade da maneira correta. Esta construção ideológica, entretanto, tende a superar as ideias egoístas, aprendendo a agir em benefício coletivo conforme se desenvolve. Uma outra forma de entender essa reflexão é imaginar duas pessoas convivendo entre si e desejando coisas distintas. Em dado momento, a liberdade de um irá interferir na do outro. E aí, onde está a liberdade? O Espiritismo ensina que a liberdade de alguém vai até onde começam os direitos de outrem. E é nessa concepção que tudo fica mais claro. A humanidade tem o direito de independência, mas ainda não atingiu o grau de autonomia suficiente para não depender do seu próximo. Essa dependência limita, mas também ensina como ser, de fato, livre. A partir disso, pode-se compreender melhor, por exemplo, que amar ao próximo como a si mesmo é sinônimo de respeitar a liberdade alheia para poder ter respeitado seu próprio livre-arbítrio. Paralelo a isso, muito bem relatou Emmanuel na obra Recados do Além de Francisco Cândido Xavier, que aponta: se ainda não conheces os ensinamentos do Cristo, estás livre para fazer o que gostas. Mas se já aceitastes as lições de Jesus, estás livre para fazer o que deves. Lembrando que Jesus, neste contexto, representa a lei superior de amor e justiça. É possível parafrasear essa passagem em libertinagem aos ignorantes e liberdade aos que vivem de acordo com a lei de Deus. Assim, fica evidente que a verdadeira liberdade está na harmonia entre os direitos e os deveres de cada um. Portanto, quanto maior a consciência das leis universais, mais autonomia se tem para agir como é preciso. Quantas pessoas passam por este mundo como escravas de suas escolhas, sem refletir que a liberdade maior reside neste equilíbrio de decisões e ações? Escravos do materialismo, do egoísmo, do orgulho. Reféns do trabalho, dos pensamentos, das emoções. Prisioneiros de sua própria incúria, cujo peso dos grilhões maltrata a alma. Contra esta triste realidade de ilusão e medo é que a liberdade do dever cumprido vem trazer o lenitivo. A maior satisfação em trilhar o caminho que dita as leis de Deus é se ver livre dessas prisões mundanas, tornando as próprias escolhas uma seara de reforma íntima. Somente assim o trabalho se converte em abençoada tarefa,
Os pensamentos se elevam e as emoções se purificam. Apenas nesta conduta é que a liberdade real se manifesta, transformando o orgulho em humildade e o egoísmo em amor ao próximo, além de permitir ao materialismo uma perspectiva de vida muito mais feliz e compensatória, por meio do infinito legado que há na realidade espiritual. Em outras palavras, ser egoísta, orgulhoso e materialista, pensando só em si e nas riquezas materiais que se retém, é um direito, mas é um livre dever ir além e encontrar no convívio salutar respostas para a felicidade que são inalcançáveis na solidão e no niilismo. Concluindo, a liberdade habita em cada ser como uma semente, que espera cuidados para germinar. O cultivo, porém, é a instrução moral, a edificação da alma na lei maior de amor e justiça, a fim de que, sem medo de perder direitos, cumpram-se os mais essenciais deveres em benefício de todos. Por fim, ser livre é escolher o bem apesar das conveniências e facilidades que o mal apresenta, visto que a harmonia emancipa os que residem no primeiro, na mesma medida em que os infortúnios aprisionam os ignorantes, a libertinagem no segundo.